Imagina só, cara, tu ser um dos melhores jogadores do planeta Terra nesse exato momento e mesmo assim ter a proeza de ser um dos mais superestimados ao mesmo tempo. Só acontece com Ousmane Dembélé do Paris Saint-Germain. Pois é, o tempo voa e passa muito rápido e o Dembélé sabe muito bem como é isso, né? Eu lembro dele lá no Borussia da Massa, quando ele ainda era muito jovem, muito novo, e era nítido que o moleque já tinha um ótimo futebol, né, de início assim, mas que já era um jogador muito bem super valorizado, cara. Beleza que ele jogava muito bem, como eu falei, e era tido como um ambidestro, ou seja, um jogador que joga tanto com a perna direita quanto com a perna esquerda, sabe? Isso valorizou ainda mais o valor de mercado do Dembélé, chamando a atenção de uma galera por aí que acabou taxando ele de um novo Henry do futebol moderno. Obviamente essa nomeação é bem esquisita e não faz nenhum sentido hoje em dia. Fato é que com a saída do Neymar do Barcelona lá em 2018, fez então com que o Barcelona pegasse numa grana gorda do PSG e eles foram lá e fizeram a loucura, cometeram o crime de pagar 100 milhões de euros no Ousmane Dembélé. A grana foi alta e ele surpreendeu a todos jogando um total de absolutamente nada no Barcelona. Exatamente, o Dembélé foi aquele famoso caso da super promessa, super estrela, que se tornou apenas uma eterna promessa. O plano do Barcelona era tornar ele o novo Neymar da parada toda, né? Mas logo os problemas começaram a surgir e em específico a sua adaptação em La Liga, que foi simplesmente horrenda, horrorosa, passou completamente despercebido, marcando pouquíssimos gols e sendo um completo bagre mesmo. Só que a parada, meus amigos, viria a piorar ainda mais entre 2022 e 2023, com ele convivendo com diversas lesões na carreira. E o pior de tudo é a sua ingratidão com o Barcelona, que deu total apoio a ele quando ele estava lesionado, com ele na temporada seguinte traindo o Barcelona, indo para o Paris Saint-Germain e aplicando a lei do ex para cima do Barcelona em plena Champions League, e o cara simplesmente comemorou demais. O hype em cima do Dembélé, cara, foi insano e nunca correspondeu às expectativas não, e ele foi ficando cada vez mais ruim ao passar do tempo. E se antes ele era um ambidestro, né, hoje ele chuta mal com as duas pernas. Melhorou um pouquinho e ele tem números ainda bem duvidosos para um ponta, tá? Tendo míseros 62 gols em mais de 190 partidas pelo clube catalão. Hoje sim, ele vive uma grande temporada com Paris, mas para você que fala que ele já era craque e tudo mais, né, saiba que, meus amigos, essa é a primeira temporada realmente acima da média do Dembélé, já que se tu voltar a umas 5 temporadas atrás, com certeza esse cara não tava nesse nível não, tá? E essa boa temporada dele só acaba refletindo como as coisas mudam de figura muito rápido, e esse jogador que pintam hoje como talvez um dos melhores do mundo, tempos atrás estava pintando proposta da Arábia Saudita, não porque ele não rendia, mas sim porque nem o Paris Saint-Germain tava acreditando na melhora do cara, e tá aí, hoje ele é um dos melhores do mundo, mas é aquela coisa, ele ainda é superestimado para um dedéu. E é claro, meus amigos, que a gente não deixaria um sul-americano de fora dessa lista, cê é louco? Por isso eu acabei reservando um lugar especial então para o Bagre Nunes, né, que está longe de ser um jogador geracional e é longe de ser um jogador ruim de bola também. De verdade, eu gosto do Darwin Núñez, mas não dá para defender não, meus amigos. É muito ruim. E ainda teve gente que comparou ele com o Haaland, tá? Não só com o Haaland, mas também tacaram um homem de um novo Luis Soares, cara. Me poupe. Darwin Núñez, cara, ele surgiu no excelente time do Benfica por volta de 2021, brocando gol a rodo e sendo taxado como o próximo craque uruguaio, né? Já que tanto o Cavani quanto o Soares estavam meio ruinzinhos das pernas, em decadência já, e o Darwin Núñez era a presença, a esperança da geração uruguaia, junto de outros craques ali, o Valverde e tudo mais. O real problema foram as comparações e também as expectativas geradas em cima dele ali, pois é meio louco como colocaram expectativas demais em cima do Darwin Núñez, ainda mais quando o Liverpool comprou ele lá em 2022 por 80 milhões de euros, uma baita grana, nem preciso falar, e que de início até que valeu a pena, sabe, já que ele tava brocando gol aqui, gol ali, mas também tava perdendo muita coisa, mas a galera não via não. Só que se você conhece os torcedores dos Reds, cara, eles colocaram ainda mais expectativas após esse início astrondoso dele e tudo mais, né? E quando o Haaland chegou lá no City, ele também era uma grande dúvida, e os ingleses colocavam uma rixa pesada em cima do uruguaio, dizendo que ele seria melhor do que o norueguês. Isso claramente inflou a confiança do Darwin Núñez, eu acredito, que do nada começou a jogar mal, cara. E o que não tava bom piorou ainda mais, já que o Darwin Núñez começou a perder gol atrás de gol, inclusive gols que nenhum outro matador conseguiria perder. Logo ele se tornou banco no Liverpool e os torcedores perderam completamente a paciência com ele.
dele, já pedindo a saída do moleque do clube, tá? Justamente pelas falhas bizarras que ele cometeu ao longo dessa temporada que a gente tá, com o Arne Slot, o novo técnico do Liverpool, perdendo completamente a paciência com o cara. A verdade, cara, é que colocaram muitas expectativas mesmo, pondo ele num patamar acima do que ele tava, e isso ferrou demais. Como assim comparar com o melhor atacante que a gente tem na geração hoje em dia, que é o Haaland, cara? Não faz nenhum sentido. O Liverpool meio que já prepara uma futura venda do uruguaio já na próxima temporada, buscando já um centroavante mais matador. Quem sabe o Isaac não chega por lá, e o Bagri Nunes, né, cara, talvez vá parar aí na Arábia Saudita, quem sabe, ou quem sabe ele não vai até pro Newcastle mesmo, né, já que provavelmente o Liverpool vai contratar o Isaac na próxima temporada. E a gente continua essa lista agora para falar do Garnacho do Manchester United, com certeza um dos jogadores mais superestimados desde quando ele surgiu. Ele que surgiu como uma forte promessa lá no United, né, se destacando muito rápido e tudo mais, e sendo lapidado pelo Erik ten Hag, onde digamos que não funcionou muito bem, não por conta que o Garnacho é ruim de bola nem nada do tipo, mas sim porque o Ten Hag não era a melhor escolha para lapidar uma joia, não porque o Ten Hag era ruim também, mas sim porque o Manchester United é uma bomba relógio para qualquer clube ou qualquer jogador ou técnico que seja. E no caso do Garnacho, foi praticamente isso mesmo. Se destacou muito cedo no Manchester United, tendo picos elevados pra idade, mas tu sabe o que aconteceu depois. O cara deu uma de Rashford da vida, tá ligado? Simplesmente o moleque nunca mais foi nada demais. Sempre foi um bom jogador, um jogador comum, mas pintavam ele de craque da pelota, sem nenhum sentido e tudo mais, fazendo comparações absurdas com o Cristiano Ronaldo no Manchester United, só porque o moleque roubou a identidade do robozão, comemorando igual ele e tudo mais. Mas a verdade, cara, é que se tu olhar por bola jogada e tudo mais, os números e as notas do Garnacho, tu vai ver que é algo totalmente sem sentido mesmo. Um jogador muito, mas muito comum, bota comum nisso. As últimas temporadas dele realmente foram péssimas, horríveis, com atuações bem apagadas, simplesmente um fantasma mesmo em partidas importantes, um jogador que não corresponde ao seu valor de mercado não, já que o Manchester United, cara, meteu não sei da onde que ele vale 80 milhões de euros. Os caras só podem estar malucos da cabeça, não é possível. Jogadorzinho que vive de lampejos, não é à toa, o Manchester United deve se desfazer dele na próxima temporada. De olho no Napoli, tá, que já queria contratar ele nessa janela agora que a gente teve de inverno, mas não aconteceu. Ele ainda tá no Manchester United, tendo aqueles picos, né, cara, de jogador bom, de jogador que vai engrenar, tá ligado? Mas no fim, ele acaba não engrenando, e tá aí, pra mim, já é uma eterna promessa. E o próximo da lista é o Phil Foden, que na temporada passada bateu todos os recordes de gols e assistências, e também seu recorde de minutagem no City, né? O inglês foi eleito o melhor jogador da Premier League, muito por conta de seus gols milagrosos em fases que tínhamos, então o Haaland totalmente inexistente dentro de campo, e pela sua performance no geral. Ele então foi eleito não só o melhor jogador da Premier League, como o melhor jogador do time inteiro do City. Embora o Rodri tenha sido peça fundamental, o Foden foi quem mais desempenhou bem, marcando 4 hat-tricks na temporada, foram 19 gols e 8 assistências só na Premier League, e 26 gols e 14 assistências, com direito a golaço em cima do Real Madrid, naquela partida que só valia golaço. Aí você pensa, é claro que ele vai manter a regularidade e brilhar na próxima temporada, no caso essa aqui, mas obviamente isso não aconteceu, já que o Phil Foden já começa fazendo uma péssima Eurocopa, ficando isento em praticamente todos os jogos, e se lesionou no início dessa temporada, mas quando ele voltou existia sim uma grande expectativa, já que ele jogou muita bola na última temporada e tudo mais. O problema é que isso não aconteceu, e o melhor jogador da última edição da Premier League ainda não marcou presença na competição nessa nova temporada. Isso mesmo, já se passaram praticamente todas as rodadas até aqui, e ele não tem nenhum golzinho importante pelo City, é tudo gol quando o jogo já tá definido, tá ligado? Ele na verdade tá bem esquisitão e se tornou um peso morto pro time. Basicamente ele virou um ponta, cara, o que não era esperado, meus amigos, já que ele atuava mais pelo meio. Na atual temporada ele por muito tempo foi banco do recém-chegado Savinho, cara, e quando se tornou o titular mais atrapalhou do que ajudou, com o time do City, com a torcida na verdade, né, implorando que esse cara nunca mais entre nas partidas, mas porque ele é superestimado pra mim. Cara, eu sou torcedor do City e tudo mais desde 2014, e meus amigos, basicamente ele sempre foi reserva, mas nunca demonstrou um futebol exemplar nem nada do tipo. Ele é extremamente irregular e veio ter uma temporada boa só agora, o que, convenhamos, não foi nada demais na minha opinião. Fora que meteram a comparação dele com o De Bruyne, afirmando com todas as letras que ele seria o substituto ideal do De Bruyne pro futuro, bizarrice total, e tá aí.
outro jogador que vive de lampejos, cara. É bizarro isso aqui, sabe? A temporada do Phil Foden é horrível. O cara parece que entra nas partidas, parece que comeu uma feijoada, tá ligado? Parece que tá carregando 5 sacas de cimento nas costas, entra pesado e só sabe fazer filho. Quando entra, erra tudo, cara. Erra um mínimo passe, tá ligado? Um mínimo passe, cara. O jogador tá do lado dele, ele ainda consegue errar. É um negócio bizarro, tá ligado? Fora que, como eu falei, as últimas temporadas do Phil Foden foi no banco de reservas e sim, o Guardiola nunca confiou no Phil Foden não, tá, cara? Ele vem com aquele papo que confia em todos os seus jogadores, mas convenhamos, ele não confia, não é à toa, o Phil Foden nunca foi titular só na última temporada porque o De Bruyne se lesionou e acabou mostrando um pouco de serviço aí, ou seja, dava pra jogar o De Bruyne e também o Phil Foden ali, cara. Mas hoje, sim, é um jogador um pouco superestimado, embora seja muito versátil aí e seja um jogador bom de bola, tá ligado? Não figura entre os melhores do mundo, mas tá aí. E agora vamos falar de um cara que pra mim nunca foi nada demais mesmo, acho que ele vive de uma temporada boa até hoje na carreira, que é o André Onana do Manchester United. Ele que primeiro surgiu muito bem no Ajax e tudo mais, junto do próprio Erik ten Hag, agarrava muito, se aprimorou ainda mais na Inter de Milão, uma muralha e tudo mais, quando tava por lá, né? E olha, cara, se tu vê hoje em dia, tu se pergunta, o que caralhos aconteceu com o André Onana, meus amigos? Porque não é possível. A temporada 22-23 do Onana é bizarramente bizarra, tá ligado? Muito por conta que ele era reserva na Inter de Milão e virou titular no meio da temporada, o que foi uma bela escolha do Inzaghi, já que muito por graças do Onana, né, a Inter de Milão conseguiu chegar até a final contra o Manchester City, com o Onana fechando o gol do começo ao fim, incluindo na final, onde só tomou o gol porque o Rodri tava macumbado naquele dia, mandou uma bola extremamente bem encaixada, né, e tudo mais, e graças a essa temporada, ele acabou indo parar no Manchester United, e simplesmente não tá fazendo jus ao que era o Onana que a gente conhecia. É um Onana que não pula nas bolas, falha a cada momento que tem a oportunidade de falhar, sendo zoado pela torcida do Manchester United, que já pedem a saída do goleiro na próxima temporada. E também os adversários vão dar aquela gastada, né? Já que até afirmaram que o Onana é o pior goleiro da história do Manchester United, o que eu particularmente concordo. Certamente, cara, a Inter de Milão não se arrependeu não, já que com aquela grana toda que eles ganharam em cima do Onana, cerca de 60 milhões de euros, eles trouxeram o Yann Sommer, goleiraço que chegou por 6 milhões de euros, ou seja, a Inter deu uma bela de uma barganhada aí. E meus amigos, agora a gente fecha essa lista falando de um jogador mais controverso aqui da lista, na minha opinião, me dói vê-lo aqui, que é o Rodrigo Raio do Real Madrid. Cara, o Rodrigo é difícil de falar, difícil de entender, pois ele é um dos melhores jogadores do mundo e também ao mesmo tempo um dos piores, um dos mais subestimados e superestimados ao mesmo tempo. É um cara que tá ali, ele existe, tu vê que ele joga bem até, mas colocam ele num patamar extremamente acima do que ele tá, vai por mim. Por causa de uma partida em que ele vai bem, a galera já diz, não, esse aí com certeza é um dos melhores do mundo. Eu já fiz alguns vídeos falando do quão subestimado ele é, mas eu mudei um pouco a minha opinião analisando algumas partidas, meus amigos. E o Rodrigo é simplesmente o mais superestimado desse quarteto do Real Madrid inteiro. Ele é simplesmente irregular, cara. Mas tipo assim, extremamente irregular. Vive daqueles jogos contra o Manchester City, onde sim, ele destruiu, eu assumo, eu queria o Rodrigo no meu time e tudo mais, mas tirando isso, cara, ele é bem, mas bem irregular e bem comum, tá ligado? Um jogador bom, nada mais do que isso. Ele toda temporada, tu acha que esse cara vai engrenar e tudo mais, mas quando tu percebe, passou-se um mês e ele não fez nada demais, vivendo de momentos contra times ridículos de La Liga. Muita gente vai me criticar com certeza, cara, mas essa é a verdade, é a minha opinião, minha visão sobre o jogador. Ele vive de lampejos de craque, coisa que ele não é, cara. Ele não é craque não, nem ele, nem o Vinícius e a maioria desses jogadores dessa nova geração não são craques. Ele nem é tão bom pra ser elogiado e nem é tão ruim pra ser criticado. Ele simplesmente só existe, tá ligado? Eu espero que você compreenda a minha opinião e a minha visão sobre o Rodrigo. Não, ele não figura entre os melhores jogadores do mundo não, tá, cara? Tem muito jogador, principalmente nessa temporada aqui, acima dele. Na temporada passada, sim, realmente é um pouco discutível, eu acho que ele deveria estar no top 30 da Bola de Ouro na temporada passada, mas nessa temporada aqui, mas tem muito nome acima dele, tá? Muito nome mesmo. Então, cara, o Rodrigo, ele é um bom jogador, ele é muito superestimado e ao mesmo tempo subestimado, mas ele é aquele jogador que não dá pra tu confiar, tá ligado? Numa partida, cara, eu preferia não ter o Rodrigo. Eu acho que ele performa, inclusive, melhor quando tá vindo do banco de reservas do que quando ele é titular. Mas tá aí, né, cara? A galera provavelmente vai descer o pau em mim.
E bom, galera, então o vídeo foi esse, eu espero que você tenha gostado. Comenta aqui embaixo se tem outro jogador superestimado, certamente deve ter faltado uma galera e tudo mais. Mas então o vídeo foi esse, muito obrigado por ter assistido até aqui, tamo junto e até o próximo vídeo. Fui!